É um prazer ter recebido esse convite. Confesso que meu coração está aqui, quase saindo pela boca, batendo forte, forte, forte. E é com muito temor e tremor que eu atendo a esse convite. E muita alegria também, porque é uma alegria muito grande eu poder compartilhar as coisas do Senhor. E com muitas aqui eu compartilhei, né, Inês? esse louvor. E isso tem me perseguido, ou então me acompanhado esses dias, esses meses. Eu falei, meu Deus, não é possível, sabe? Então, é isso. Até na reunião das mulheres, a gente falou, não, é esse o tema. E eu orei muito para Deus confirmar, e Deus confirmou, gente. Então, se não for esse, você muda tudo agora. Fé é acreditar muito e não duvidar que Deus vai fazer aquilo que é a intenção do seu coração. As circunstâncias relacionadas às nossas vidas pessoais. E em relação a emprego, relacionamentos, saúde, filhos, enfim, tudo que envolve a nossa vida. E geralmente, o que a gente tem ouvido também nesses dias, é que a exigência é que se cumpra aquilo que você pediu, declarou ou determinou, segundo a sua fé. Quantas vezes nós temos ouvido declara, quantas vezes nós temos ouvido determina. Você tem que ver antes, porque você tem que ver com os olhos da fé. Mas é essa fé mesmo? É fé na fé? É fé de que eu tenho fé e as coisas vão acontecer? É isso? Nos deparamos hoje com uma geração de crentes mimados, egocêntricos, que pedem somente aquilo para si. Tão presos à sua redoma, que pedem somente para si e no máximo para sua família. Não lembram que estão no mundo e que têm um propósito de vida, que não estão aqui à toa. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos um propósito de vida. Então nos deparamos com essa geração de crentes mimados, egocêntricos e, por que não, muitas vezes decepcionados com Deus. Porque se Deus não atende conforme você determinou e declarou, você fica decepcionado com Deus. Nós vemos também um equívoco quanto ao entendimento da resposta negativa de Deus ao pedido. Então, quando a pessoa pensa que não teve fé suficiente para que Deus atendesse ao seu pedido. E aí eu fico, meu Deus, como assim? Porque a medida de fé que Jesus usa lá em Mateus 17, 20, é a semente da mostarda. Sabe quanto que é? Quanto mede a semente da mostarda? Alguém sabe? 2 milímetros. Cerca de 2 milímetros. A fé, o tamanho da fé proposta por Jesus, não é do tamanho do Everest. É do tamanho da semente de mostarda. E tantas pessoas hoje têm se cobrado. Será que eu não tenho fé suficiente? A questão não é ter fé suficiente. Porque a medida da fé que Jesus coloca é bem pequenininha. A questão é se você tem fé. Porque quando Jesus fala lá no Mateus 17, 17, ele diz que os discípulos não tinham fé. Por isso eles não conseguiram expulsar o demônio. Vocês não têm fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem mover um monte. Diga a ele que vá. Ele vai. Porquanto não é necessariamente o tamanho da fé, é ter ou não a fé. Mas afinal, o que é a fé? Ou qual é a fé que agrada a Deus? Proposta pelo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11. E aí eu vou ler para vocês, se vocês puderem abrir suas Bíblias, lá em Hebreus 11. Eu vou ler alguns versículos. Não vou ler tudo, apesar de ser um texto muito lindo, porque é muito grande. Mas eu vou ler bastante versículo, tá, gente? Vamos lá. A fé
é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, olha que lindo, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé também que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. E aí eu vou continuar lá no versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. E agora vamos pular lá para o 27. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Enfim, é a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, e você pode ler até o final desse capítulo e você vai ver quantas pessoas valorosas de fé o autor de Hebreus destaca. Algumas vezes a gente pode confundir confiança, esperança e fé. A confiança, ela baseia-se nos sentidos físicos. E aí, quando algo acontece que foge do nosso controle, desastre, perda financeira, emocional, como a morte de alguém, as provas da vida, quando a gente perde o controle sobre essas coisas que a gente não tem controle, a gente desmorona, porque a gente não tem fé, a gente tem confiança. É diferente. Confiança baseia-se nos sentidos físicos. A esperança, lá em Romanos 8, 24 e 25, Paulo vai falar um pouco sobre esperança. Para nós cristãos, a nossa esperança é Jesus. E ele destaca lá que esperança é esperar o que não se vê com paciência. Também é diferente de fé. A fé é um pouquinho mais. A fé nos fala sobre um mundo eterno. Ela convence-nos da sua realidade. É um atributo da nossa alma. Ela nos faz viver segundo a dimensão eterna, quando nós temos fé. Nós não vivemos mais segundo a dimensão finita, mas no porvir, entendendo que as coisas não acabam aqui. A fé consiste no exercício da alma de se entregar aos cuidados de Cristo, da nossa esperança, para que sejamos transformados segundo a sua imagem. E aí, você consegue dizer que você tem fé? Consegue? Nós podemos ver 3 características da fé do povo do Antigo Testamento: a fé salvadora, a fé no Messias, a fé em Cristo, a fé de que Ele é o nosso Redentor. Nós podemos ver também a fé que recebe a sentença de retidão de Deus. Quantos homens no Antigo Testamento foram declarados justos pelo Senhor? Noé, tantos outros. A fé que não retrocede em face ao sofrimento. A fé que não retrocede em face ao sofrimento. Quantas vezes
temos a tendência de retroceder em face do sofrimento. Você consegue enxergar essas 3 características na sua fé? A fé dos patriarcas, ela era firmada no invisível, por ser uma herança celestial e não terrena, por ser futura e não presente. A nossa fé está alicerçada em quê? Precisamos resgatar o entendimento ou discernimento que nós somos peregrinos nesse mundo, gente. Esse não é o nosso lar, essa não é a nossa casa. As questões desse mundo são finitas. As necessidades que a gente tem nesse mundo são finitas. O que tem nos movido? O que tem nos movido? São as necessidades do agora, do presente ou as do futuro. O que você tem semeado? Tem semeado para colher aqui ou tem semeado para colher na eternidade? O problema é que a gente perde o foco muitas vezes. Desviamos o nosso olhar do que é para a gente olhar. Olhar para o alto. Olhar para o que é eterno. Olhar para o que não perece. Olhar para o que é incorruptível. E aí a gente acaba se preocupando e perdendo tempo com coisas que a gente, se tivesse um olhar para a eternidade, um olhar para aquilo que realmente importa, a gente passaria assim batido, que a gente teria uma nova visão. E aí a gente acaba se desviando do nosso propósito. Aliás, você sabe qual é o propósito da sua vida? Sabe? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar por que você existe? Você já parou para pensar? Já fez essa pergunta? Mas, meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por quê? Por que eu estou aqui? Por que a gente nasce, cresce, dá à luz filhos, quando assim Deus permite, impacta a vida de pessoas ou não, para o bem ou para o mal, né? Você já perguntou? Parou para pensar? Eu quero te dizer o seguinte: Deus tem um propósito para a sua vida. Entendeu? Deus tem um propósito para a sua vida. E se você ainda não sabe qual é esse propósito, busca. Busca a resposta no Senhor. Fala, eis-me aqui, Senhor. Eu quero cumprir o teu propósito. Eu não quero viver mais segundo as minhas futilidades, entende? A gente perde tempo com futilidade. A gente se desvia do propósito divino para a nossa vida. Eu vou ler para vocês Hebreus 11, 13 a 16. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. O foco deles não era a vida aqui. O foco deles não era a satisfação da vida pessoal deles ou da família deles. O foco deles era o eterno. O foco deles era a eternidade. O foco deles era sinalizar o reino de Deus. E para entender melhor essa questão da fé que agrada a Deus, eu refleti sobre algumas características. Deus trouxe para a reflexão e para esse dia algumas características e atitudes que levaram esses homens a serem citados na galeria da fé. Eu não vou falar sobre todos, né, porque são muitos. Mas eu escolhi alguns. Enoque que andou com Deus, que o conheceu intimamente. Então, uma característica de fé que agrada ao Senhor é o conhecimento que a gente tem dele. É uma fé que anda
junto. É uma fé que busca relacionamento, que busca intimidade, sem barganha. Aquilo que a Cris falou aqui. Eu não te adoro, Senhor, pelo que você tem a me oferecer. Eu não te adoro, Senhor, pelo que você vai fazer. Eu te adoro, Senhor, porque você é o meu Deus. E eu quero responder ao teu amor, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Você tem essa convicção de que você é amada, amado do Senhor? Ele te amou primeiro. Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão de mim. É o relacionar-se com Deus por quem Ele é, por amor. Puxa, acho que é isso que Deus quer, mais quer, porque desde o Éden Ele busca relacionamento com a gente, com o homem. Porque lá em Gênesis a gente vai ver que Deus passeava no jardim à tarde. E Ele chamou por Adão. Quando Adão já estava envergonhado, né? Porque já tinha pecado. Imagina, caminhar com Deus. Caraca, deve ser muito bom. Deve ser por isso que Enoque era tão pleno e não conheceu a morte. Ele caminhava com o Senhor. Em Efésios 3, 14 e 19, nós vemos que o homem passa a receber a plenitude de Deus quando Cristo habita no seu coração pela fé. E estando alicerçado e arraigado em seu amor, ele compreende e conhece o amor de Cristo. Lá em João 15, a gente também vai ver isso lá no final. Que a gente é pleno quando a gente está ligado à videira. A gente tem a alegria verdadeira quando a gente é ligado, alicerçado, firmado aos pés de Cristo. Quando nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, nós recebemos a plenitude dele. E passamos pelo processo muito maior do que qualquer coisa que possamos pedir aqui na Terra. Até mesmo maior que a cura física. Porque a cura física um dia vai passar. Porque um dia você vai morrer. Isso é a única certeza que a gente tem, é que a gente vai morrer um dia. Seja da doença, seja de acidente, seja de velhice, enfim, você um dia vai morrer. Eu um dia vou morrer. Então essa é a certeza que a gente tem. Então, maior do que qualquer tipo de cura que o Senhor possa efetuar na sua vida, é a cura da alma. É isso que Ele está disposto a fazer na sua vida. E é isso que acontece quando a gente conhece Jesus. Quando a gente conhece quem Ele é, a gente acaba conhecendo mais a si mesmo. E aí, a gente, desnudo diante do Senhor, a gente vê o quão egoístas nós somos, o quão incapazes nós somos, o quão imperfeitos nós somos. Mas como tudo isso pode mudar? Quando Cristo habita no nosso coração e nos traz plenitude. Porque aí a nossa visão muda de mundo, de família, de tudo. A gente não vive mais para nós mesmos. A gente não quer viver mais para nós mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí quando Cristo vive em nós, tudo muda. Porque a nossa visão e a nossa ação são diferentes. Noé, cara obediente. Ele fez o que o Senhor mandou e ponto. Estava nem aí para os outros. Agora, o legal é que Noé não mostra sua obediência só quando ele vai fazer a arca. Porque lá em Gênesis 6, 8 a 10, Deus aprova Noé por ser um homem direito e sempre o obedecer. Quando ele viu a maldade da humanidade, ele falou, não, mas tem um cara aqui que é direito e que sempre me obedece. E pela graça de Deus, ele novamente dá uma chance para a humanidade. Você tem obedecido a Deus? Sem questionar? Deus fala assim, faz isso. E aí você fala assim, também não. Moisés não teve medo e teve disposição
de abrir mão do luxo. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia, tá, gente? Está lá em Hebreus. As características estão lá em Hebreus, não na minha cabeça, não. Ele não teve medo de enfrentar a fúria de Faraó. E ele teve disposição para abrir mão do luxo, do conforto, do prazer pessoal, arriscando-se a ser maltratado como seu povo era como escravo. Ele abriu mão pela fé. Você tem medo de largar alguma coisa? Ou alguma situação? Ou alguma pessoa? Você teria a mesma coragem e desprendimento para abrir mão do seu conforto pessoal? Isso às vezes pega a gente, né? Porque às vezes Deus fala alguma coisa para a gente e que exige da gente um desprendimento. Na verdade, a vida cristã exige desprendimento. A vida cristã exige que você morra para você mesmo. A vida cristã exige que você ame quem te odeia. Exige que você faça o bem para quem te faz o mal. Ela exige desprendimento. Não tem jeito. Não tem para onde fugir, gente. Se você tem fé em Deus, no amor dele, você vive para ele, por ele. Abraão creu no invisível, creu no impossível. Cara, Abraão é o pai da fé. Ele obedeceu quando ele saiu de Ur dos caldeus para uma terra que Deus ainda nem tinha falado para ele, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Como assim, Deus? Como assim? Como assim? Vai para onde? Eu quero um roteiro, eu quero um cronograma. Eu sou assim. Eu sou assim. Deus já falou várias vezes para mim, ó, vai, essa direção, pá. Tá, mas e aí? Ah, não é essa. Você não falou, você não passa, não falou. Crê no invisível. Se Deus está te mandando, vai. Viu, Priscila? Vai. Porque é para mim também, tá? Ele creu na promessa de Deus. Ele creu na promessa, ainda que essa promessa fosse uma coisa impossível. Porque ele já era velho, essa mulher era estéril. Deve falar. Como assim, né? Minha descendência vai ser como as estrelas do céu. Como assim? Quantas vezes Deus te faz promessas, te fez promessas, que os seus olhos são impossíveis? Porque aos nossos olhos são impossíveis, né, gente? Mas aos olhos de Deus nada é impossível. Quantas vezes Deus já te falou que era para seguir uma direção e não te deu o cronograma ou o roteiro? Qual foi ou qual tem sido a sua postura de fé diante das promessas de Deus na sua vida? Essa pergunta está ecoando no meu coração. Ele entregou o filho dele, Isaac, porque ele confiou que Deus não é homem para mentir. Deus não mente. Deus não muda. Ele confiou no que Deus disse, que a promessa dele ia se cumprir através de Isaac. E aí Deus vai e fala assim, eu quero Isaac. E Abraão vai lá e vai sacrificar Isaac. Sabe por quê? Porque ele tinha fé que Deus não era homem para mentir. Porque ele tinha fé que a promessa de Deus ia se cumprir. Porque ele tinha fé que Deus podia até ressuscitar Isaac. Deus não fez assim. Não foi do jeito que Abraão pensou ou imaginou. Mas Deus mandou lá o anjo para segurar a mão de Abraão. Ou seja, para segurar quer dizer que Abraão estava indo. Porque Deus não mente para a gente. Porque Abraão conhecia o caráter de Deus. Ele confiou, ele teve fé nele. E o caráter de Deus é fidelidade, é justiça, é amor, é graça, é misericórdia. Talvez não exista algo mais difícil que entregar a vida de um filho, ou de um pai, de uma mãe,
ou de outra pessoa muito querida. Nessa hora eu vou usar o exemplo da Ilka, que compartilhou com a gente, ela autorizou, por isso eu estou falando, que ela estava com uma situação com uma de suas filhas, sem saber o que fazer, e pediu estratégia para Deus. E Deus falou assim, vai por esse caminho, libera e fala que a consequência é dela. E aí eu falou, mas meu Deus, se eu falar isso, ela vai, como assim? Como assim? Faz isso. E ela foi e fez isso. E a filha, como Deus já sabia, não foi. Deus sabe o que é melhor. Às vezes a gente usa estratégias humanas e dá tudo errado. Porque a gente não pede orientação a Deus, a gente não pede estratégia a Deus. Né, eu? Deus tem falado ao seu coração para entregar algo ou alguém nas mãos dele? Eu tenho um testemunho assim que, enquanto eu estava preparando, eu me lembrei e refleti como Deus é gentil. Como eu amo esse Deus, gente. Deus respeita a gente, sabe? Deus tem carinho e amor por nós. E quando o meu avô ficou doente dessa segunda vez, que foi arrebatador, que em menos de 24 horas Deus o levou, a gente não imaginava que ele ia falecer. Ninguém imaginava. Mas a gente tomou ciência da gravidade do caso à noite. E aí a gente foi lá, meu pai já estava lá o dia inteiro, minha mãe chegou e depois chegamos os netos, né? E minha avó. E ali meu pai falou com a gente da gravidade e tudo. E a nossa oração foi a cura, claro. A gente pediu pela cura e restauração plena e total, porque os médicos já diziam que ele já estava com sequelas, já estaria com sequelas, né? Mas a gente falou assim, sobretudo, Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. E o que dias depois, a gente ficou sabendo, acho que foi a Dani que ficou sabendo, ou o Felipe, eu não lembro, que no obituário, a hora da morte foi exatamente a hora que a gente estava orando, ali no hospital. Deus é gentil. Deus é carinhoso. E muitas vezes Ele espera você entregar. Você se submeter à vontade dEle. Às vezes você está passando por situações muito difíceis na sua família, na sua casa. Pessoas com vícios, dependência química, pornografia. Nossa, como tem casos de pornografia hoje, gente, na internet? Prostituição, depressão, todas as síndromes do nosso tempo, síndrome de pânico, síndrome de tudo, ou até mesmo a saúde, a vida ou a morte de alguém. Quero convidar você a entregar ao Senhor nessa hora, porque Ele vai saber cuidar melhor de você. Às vezes a gente não tem estratégia para resolver. Às vezes não, a gente nunca tem, né? Se tem é porque Deus deu. Abel ofertou o seu melhor a Deus. Diferente de Caim, ele ofereceu o que ele tinha de melhor, a sua primícia, o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. E o que você tem ofertado a Deus? A fé que agrada a Deus é a fé que oferta o melhor. O que você tem de melhor para ofertar a Deus? São os seus sonhos? É a sua vida profissional? São os seus filhos? A sua família? Seus dons e talentos? São os seus melhores anos, jovens? São os seus desejos, a sua paixão, o seu amor? É a sua saúde? É a sua vida? O que você tem de melhor para oferecer a Deus? Agora,
Às vezes a gente acha que só pode oferecer o que tem de melhor, né? É isso que Deus quer, que a gente tem de melhor. Mas às vezes a gente não tem o melhor para oferecer para Deus. Às vezes a gente só tem o pior para oferecer para Deus, né? Mas Ele aceita. Às vezes o que você tem hoje para oferecer ao Senhor é a sua dor, é o seu luto, a sua tristeza, a sua desesperança, sua falta de domínio próprio, sua falta de mansidão, sua falta de perdão. Às vezes você não tem o melhor para oferecer a Deus nessa hora, mas ofereça ao Senhor aquilo que você tem, que Ele vai receber e vai cuidar. E tenha fé que Ele pode e quer te dar a plenitude de vida. Então, para resumir, aqui as características de fé que agradam a Deus, ou atitudes de fé que agradam a Deus, que a gente aprendeu hoje com Enoque: andar com Deus, relacionar-se com Ele, obediência irrestrita com Noé, disposição para abrir mão dos seus prazeres ou do seu conforto, coragem, assim como teve Moisés, crer no impossível, como creu Abraão, entrega, oferta, rendição, assim como fez Abel. O que a gente aprende com Jesus é submeter a nossa vontade à vontade dele. Não é isso que a gente tem aprendido e ouvido hoje em dia, infelizmente. Mas o que Jesus nos ensina a partir da oração do Pai Nosso, a partir dos seus ensinamentos e da sua vida: o meu alimento e minha bebida são fazer a vontade do Senhor. Que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Às vezes Deus tem propósito para mim, às vezes não. Deus tem propósito para ti. Nada acontece por acaso na sua vida. Nada acontece por acaso. Você não está no lugar que você está por acaso. Você não está na situação que você está por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Basta você se render aos pés do Senhor e Ele vai te dizer qual é o propósito que tem para a sua vida. Nessa hora eu queria chamar a Sheila. Nós temos 5 minutos, Sheila. Cadê você? Para finalizar, porque eu estou com o cronômetro ali, viu? Viu, Ana Paula? O testemunho da Sheila me impactou profundamente, porque eu entendo essa ser a fé que agrada a Deus. E ela vai contar um pouquinho disso. Boa noite, queridos. Só um pedacinho, né? Muitos de vocês ficaram sabendo, esse ano meu esposo foi diagnosticado, né, com câncer, e os exames mostravam algo terrível, né? E aí repetiu uma ressonância com contraste, e essa repetição demonstrou que era mais terrível do que a primeira. E eu sempre busquei muito a Deus e orando, e uma vez eu até conversei com a Ilka, eu falei assim: Ilka, Deus não trouxe paz no meu coração, que isso seria... Ela perguntou: Sheila, mas o que você está sentindo? Você acha que vai ser uma coisa muito ruim mesmo? Eu falei: Ilka, eu só vejo isso, né? Deus em momento algum falava comigo: olha, não, descansa, que não vai ser nada disso. Todo o tempo eu sentia no meu coração que realmente seria algo muito sério que ia acontecer, que estava acontecendo com meu esposo, e tudo contribuía para afirmar isso, né, que aquele câncer realmente, né, no ombro dele era extremamente grave. E nós começamos a orar muito, e lá em casa, tanto eu quanto meu esposo e os nossos 2 tesouros, a gente sempre ora muito e falando: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque nós cremos que a tua vontade é o melhor. E os meus filhos oram assim sempre. Um tem 9, vai fazer 9, e o Mateus 10. E nós começamos a orar em relação a isso, que Deus fizesse a vontade dele, né, na vida do Alessandro, que se aquele câncer realmente se confirmasse como sendo maligno, como tudo indicava que fosse, e alguns médicos já tinham confirmado isso também. E foi marcada a cirurgia, e poucos dias antes da cirurgia, eu e o Alessandro, a gente orando e falando, ele falou assim: amor, você não vai me deixar ir pro INCA só, né? Eu queria ir sozinho, não precisava você ir, não. Eu vou, faço, volto. Eu falei: não, você está vendo? Claro que você não vai ao médico sozinho.
deixa você ir ao médico sozinho, primeiro porque não vai, né, gente? Homem não vai. Ainda mais no INCA. Ele, não, mas você não precisa ir comigo em todas as sessões que eu precisar fazer. Eu falei, não, eu vou com você em todas as sessões que você precisar fazer, quimioterapia, radioterapia, seja o que for. Aí ele, não tem jeito, você vai mesmo, né? Eu falei, vou. Aí então vamos começar a montar um projeto, porque assim, você vai estar lá, eu vou estar lá, então assim, eu faço, e até eu ficar melhorando para a gente sair de lá, eu começo a falar de Jesus para as pessoas que estão lá, eu começo a aconselhar os adultos, e eu sei que você vai querer ficar com as crianças. Então assim, vamos organizar um projeto, que esse tempo que a gente estiver no ICA, a gente não vai perder tempo não. A gente vai estar falando de Jesus e seja feita a vontade dele. Ainda que eu não consiga muito tempo, mas você vai estar lá firme. Enquanto eu estiver fazendo o tratamento, você vai estar servindo a Deus ali. Eu falei, poxa, que bom. Eu já estava pensando nisso, já estava no meu coração, e eu estava com medo de falar com ele, porque a gente ora, a gente pede, Deus confirmava que ele iria, no meu entendimento, que ele iria passar por aquele tratamento todo. Em momento algum o Senhor falava que traria a cura, mas nós estávamos alegres com tudo que Deus estava nos dando e fazendo em nossas vidas, em nossas famílias, e foi assim todo o tempo. E no dia da cirurgia, enquanto eu estava esperando, várias amigas ligando e mandando mensagem, eu falei, não, fica tranquila, já está lá no centro cirúrgico, daqui a pouco acaba, mas se a gente tiver que ir para o INCA, se tiver que começar, não se preocupa, nosso projeto já está pronto. Como assim, Sheila? Não, isso não vai acontecer. Não, eu não quero que isso aconteça, mas se acontecer, nós já estamos organizando o que nós vamos fazer lá, porque a gente não tem tempo a perder aqui. Nós precisamos falar do amor de Jesus, e se o Senhor quiser nos levar ao INCA, serviremos ao Senhor lá com alegria, porque nós sabemos em quem temos crido. O Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que fez desta mulher estéril mãe de 2 lindos filhos. É a esse Deus que nós servimos, e nós não podemos duvidar em tempo algum, seja qual for a circunstância. Ainda que todo mundo, ainda que todo o universo conspire e diga que não dá, que é impossível, o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis. É o Senhor que dá a última palavra. É Deus que decide, que resolve tudo. E é com esse Deus que nós decidimos nos alegrar, independente do que aconteça à nossa volta, independente do que ocorra em nossa família. Assim como um dia perdemos o nosso filho, o Senhor ressuscitou e nos deu de volta. Assim como o meu marido, o ano passado, retrasado, passou por 2 mortes iminentes, e o Senhor o trouxe de volta. A esse Deus, ainda que o Senhor leve, foi Ele que nos deu, e só Ele pode tirar. Então eu convido a vocês a fazerem parte dessa galeria da fé, a crer, creia somente, porque o Deus que nós servimos, o Deus que a Pri falou e que ela vive, que a gente vê na vida dela, e é maravilhoso você ter pessoas que estão ao seu lado e que vivem a palavra. E nós temos um privilégio aqui nesta igreja de viver isso, e é um privilégio nosso, e que cada um entenda a sua responsabilidade enquanto membro de uma igreja que serve ao Senhor com seriedade, enquanto membro de uma igreja que tem pastores sérios, que tem líderes sérios, que tem líderes de mulheres sérios, que tem pessoas que cuidam dos nossos filhos com muita seriedade nos CBQs. Então que nós possamos nos sentir responsáveis e fazer a nossa parte, porque o Deus que nós servimos merece o nosso melhor. Obrigada. Era só um testemunho, então ela não se aguentou, gente. Ela não se aguentou, porque ela tem muita coisa para dizer. E é lindo ver o agir de Deus na sua vida, cheia. Hudson Taylor, ele diz assim: a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recursos de Deus. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recursos de Deus. E aí, pastor Ed Henriquevich, ele parafraseou isso. Ele falou assim: se a sua vida for obra de Deus e for ser feita segundo a vontade de Deus, nós teremos o privilégio de dormirmos o sono dos justos, porque enquanto nós dormimos, o Senhor alimenta os seus filhos a quem Ele ama e quer bem. E eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou acrescentar que se a sua vida for obra de Deus, segundo a vontade de Deus, não vai faltar recurso para a sua vida. Seja ele alegria em meio à tristeza, seja ele força em meio às lutas,
Seja ele consolo frente ao luto, seja ele coragem diante dos desafios, seja ele ousadia, seja ele paciência. Não vai faltar recursos de Deus para a sua e para a minha vida, quando a nossa vida estiver nas mãos do Senhor. Amém? Convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Eu queria desafiar você a fazer como Abel fez. Se render aos pés do Senhor nessa noite. Entregar ao Senhor aquilo que tem impedido que a sua fé agrade a Ele. Eu convido você a pedir ao Senhor que sonde o seu coração nessa hora. E que traga à tona nos seus pensamentos, no seu coração, aquilo que você precisa entregar nessa noite. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. E o Espírito Santo quer te mostrar isso. Mas Ele é gentil, gente. Ele é gentil. Ele não vai fazer nada com isso aqui. Desnuda-se diante do Senhor nessa hora. Eu não sei se é alguma situação, não sei se é algum fato específico, eu não sei se é alguém. Às vezes você tem que entregar alguém. Eu não sei se é a sua vida mesmo. Entrega o que você tem de melhor. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele é carinhoso, amoroso, misericordioso, fiel, justo. Porque Ele tem a sua vida e a minha vida nas mãos dele. Porque nada foge ao seu controle. Deus não é surpreendido com nada. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Eu queria convidar você a estar entregando o que você tem de melhor ao Senhor, a levantar, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais sonhar os meus sonhos para mim. Eu não quero mais lutar com as minhas armas. Eu não quero ter a minha estratégia. Eu quero ter a tua estratégia, Senhor. E agora eu quero falar com você que não tem o melhor de Deus para ofertar. Você que está num momento que só tem o pior para ofertar. Que você entregue também ao Senhor nessa hora. Fala: Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Você pode se levantar também nessa hora e declarar a sua dependência do Senhor. Quando a gente vai cantar essa música, faça dessa música a sua oração nessa hora. Toma-me, rendido estou. Aos pés da cruz eu me encontro, Senhor. Que eu ande em tudo o que Tu tens para mim. Que não me desvie nunca dos Teus caminhos. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que eu tenho te entrego, ó Deus.
São marcas do